Nós fazemos escolhas a todo instante das nossas vidas. Estar aqui, por exemplo, hoje foi uma escolha que nós fizemos. A roupa que nós estamos vestindo, também nós escolhemos. E tantas outras coisas a gente faz todo dia, o dia inteiro, tantas escolhas, e a gente não se dá conta disso e da responsabilidade que isso às vezes nos traz, né? Então, as nossas escolhas estão ligadas a uma lei que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio diz assim: o livre quer dizer desembaraçado, solto. E arbítrio é resolução, dependendo somente da vontade da nossa opinião. Então, o livre-arbítrio trata-se da faculdade de livre determinação da vontade. Então, todos nós, ou a grande maioria de nós, salvo aqueles que têm alguns problemas, mas a grande maioria, tem a livre determinação da sua vontade. Certo ou não? A gente não escolhe essas coisas todas que a gente faz todo dia, o dia inteiro? Pois é. E só que essas coisas nos trazem, por vezes não, sempre. As nossas escolhas geram sempre efeitos. Certo? Só que a gente, na hora que escolhe, a gente não lembra. Mas a gente vai falando disso aí ao longo da nossa conversa. Eu só quero aproveitar e lembrar das leis naturais, que são as leis divinas, são as únicas verdadeiras para a felicidade do homem. E essas leis são imutáveis. Então, isso é o seguinte: existem as leis divinas que elas servem para todo o universo, não são só da Terra. E esta lei que nós vamos comentar hoje, que é o livre-arbítrio, também serve para todo o universo. Então é importante que a gente saiba, e outra coisa também que é importante que a gente saiba, não foi o Espiritismo quem criou isso, isso é uma lei de Deus. Isso sempre existiu, vai sempre existir, tá certo? E nós estamos inseridos nisso. O problema é que às vezes a gente esquece que isso faz parte da nossa vida. As escolhas que a gente faz, elas vão ser determinantes de alguns problemas no futuro. Até aí tudo bem? As outras leis prioritárias que a gente chama divinas são a lei da imortalidade, que nós somos todos espíritos, que fomos um momento criados e não vamos morrer nunca como espíritos. A lei da evolução, por mais que a gente imagine que a coisa no planeta, por exemplo, nesse momento está meio difícil, parece que nada anda, mas sempre a gente está evoluindo. A lei do livre-arbítrio, que nós vamos falar, a lei de causa e efeito, é uma das outras leis que a gente esquece muito, que ela está diretamente, para mim, né, no meu entendimento, ligada com o livre-arbítrio. Porque a gente escolhe, e todas as nossas escolhas vão gerar efeitos. E é aí que a gente se aperta, né? E a lei de reencarnação, né, que nós somos espíritos imortais e temos diversas encarnações. E essas encarnações, a gente tem que entender que não é para ninguém sofrer. São oportunidades que Deus nos dá para a gente, digamos assim, fazer direito o que não fez antes. Então, na verdade, nós estamos aprendendo. Tá? A gente não pode pensar a reencarnação como sofrimento. Se a gente imaginar que Deus é bondade infinita, sabedoria infinita, então, imagine comparando nós com os nossos filhos, netos, seja o que for. A gente não quer que eles sofram ou quer. Deus também faz assim com a gente. Nós nos chamamos de pai. Então, qual é o pai que quer que um filho sofra? Então, é esse entendimento que nós temos que ter da vida. Nós estamos aqui encarnados para aprender algumas coisas que não aprendemos no passado, aprender outras tantas que vão servir para o nosso futuro. Como espírito, nós temos
Aí retornamos para a lei de evolução. O objetivo nosso encarnado aqui é evoluir, é aprender. Certo? Alguma pergunta? Certeza? Vocês vão ficar só me olhando o tempo inteiro assim? Bom. Então, como a gente falou, os espíritos foram todos criados simples e sem conhecimento, com idênticas possibilidades para o progresso. Então, todos nós fomos criados assim. Jesus também foi criado assim. Só que Jesus, ele avançou um pouquinho mais rápido que a gente, né? Então, nós ainda temos que correr atrás desse avanço. Isso é importante que a gente saiba, e nós vamos chegar à condição que Jesus tem hoje. E Jesus também, se a gente imagina que Deus é sabedoria infinita, Jesus tem uma sabedoria, um grande conhecimento, mas não tem ainda o conhecimento que Deus tem. Então, se a gente pensar nisso, usar a nossa razão, a gente vai entender que, apesar de todo o conhecimento, Jesus também continua evoluindo, continua ganhando conhecimento. Só para esclarecimento, né? Que muita gente acredita que Jesus é Deus. Ah, sim, é outro detalhe, né? A maioria das religiões pregam que Jesus é Deus. Não, para nós, não. Para nós, Deus é o Criador, né? Deus criou tudo, o universo criou a cada um de nós. Jesus é um espírito criado por Deus como nós. Então, vamos imaginar rapidinho, só para a gente não se estender muito. Ó, nós estamos no planeta Terra, certo? Jesus esteve aqui, é o espírito mais evoluído que já esteve aqui no planeta Terra. O planeta Terra está no sistema solar. No sistema solar, deve haver outros espíritos tão evoluídos como Jesus, certo? Que cuidam dos outros planetas, certo? O sistema solar está na Via Láctea. Então, imagine, nós somos um grão de areia na Via Láctea. A Via Láctea deve ter um espírito ou alguns espíritos mais evoluídos que são responsáveis por ela, certo? A Via Láctea é um grão de areia no universo. Então, se a gente começa a imaginar, existem uma quantidade sem fim de espíritos com um conhecimento maravilhoso que a gente nem imagina ainda o que é. Mas se a gente pegar lá, a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, a gente pode mais ou menos ter uma noção. Tá? Mas todos nós conseguiremos, em dado momento, chegar a essa condição também de espírito superior. E como lembrou o Reinaldo, Jesus não é Deus. Certo? Deus é o Criador, Jesus é criado como todos nós. Até aí tudo certo? Todos os espíritos progridem, e para isso se utilizam da inteligência, da vontade e do pensamento. Então, como a gente falou da lei de evolução, todos nós estamos encarnados para progredir. E nós temos essas ferramentas para progredir: inteligência, vontade e o pensamento. A inteligência são os conhecimentos que a gente vai ganhando ao longo do tempo. O pensamento, como é que a gente viabiliza algo que a gente quer fazer. E a vontade que leva à consecução daquilo que realmente a gente quer. Então, essas são as ferramentas dos espíritos para evoluir. Todos os espíritos em todos os lugares do universo. Certo? Aí na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, diz lá: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Aí os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então,
Se a gente pensar, né, todos nós pensamos, à medida que a gente pensa, a gente tem atitudes. Se não fosse assim, nós seríamos todos máquinas, certo? Todo mundo faria a mesma coisa, na mesma hora, do mesmo jeito. Então, o livre-arbítrio é que permite que a gente faça essas escolhas. Cada um faz a escolha de um jeito. Tudo bem? Vocês vão ficar só olhando mesmo. Certeza. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento. A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Então, para que a gente faça alguma coisa, a gente precisa ter vontade. A gente está aqui hoje reunido porque nós todos tivemos a vontade de vir aqui. Não foi por isso que a gente veio? Alguns vieram buscar conhecimento. Tem alguns que estão com sono, mas outros estão prestando atenção. Nas primeiras fases da vida, da criança e do espírito, então, o espírito foi criado, como a gente falou lá, simples e sem conhecimento. É mais ou menos quando o espírito for criado. Nós hoje, como espírito, já estamos todos numa condição já com conhecimento acima de quando a gente foi criado. Então, o espírito, quando foi criado, ele não sabia quase nada, sem conhecimento. E a criança, é mais ou menos como a gente vê a criança aqui, quando está encarnada. Certo? Ela não sabe quase nada. À medida que vai passando o tempo, a criança vai ganhando alguns conhecimentos. A mesma coisa acontece com o espírito. Conforme a gente vai passando por estágios aqui, por encarnações, nós vamos ganhando conhecimento. Em alguns momentos no mundo espiritual, também a gente vai ganhando conhecimento. E esses conhecimentos é que ajudam, ao longo do tempo, depois a gente fazer melhores escolhas. Certo? Tem gente que acha que é normal matar, não tem? A gente não vê por aí que acha que é normal? Mas quem tem um pouquinho mais de conhecimento sabe que isso não é tão normal assim. Então, nessas primeiras encarnações, quase nula é a liberdade. Então, a criança, por exemplo, recém-nascida, ela não tem como escolher, eu quero mamar agora, né? Ela chora, né? É um instinto da fome, que ela chora e a mãe vai lá e dá de mamar. À medida que ela vai crescendo, ela começa a ter alguns conhecimentos e ela começa a pedir as coisas. Não é assim que funciona? E é assim também com o espírito. Ao longo das encarnações, ele vai ganhando, juntando conhecimentos. Que se desenvolve e muda de objetivo com o desenvolvimento das faculdades. Então, até a gente comentou há pouco, né? Tem gente que mata, mas à medida que o espírito vai ganhando conhecimento, esse espírito vai entender que aquilo é um ato que não é legal praticar. E aí a gente vai aprendendo e vai mudando a nossa maneira de ser e de agir. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, é o que a gente falou, a criança vai escolhendo, ainda na infância, algumas coisinhas que são simples para ela. E o espírito também, quando da sua criação. Ele vai, nas primeiras encarnações, ele vai ganhando conhecimento. Mas precisa ficar claro que não existe espírito de nenê. Então, o espírito ele foi criado simples e ignorante, mas ele já é um espírito. Certo? Não é um espírito nenezinho, não existe espírito nenezinho. Né? Tem gente que acha que tem criança no mundo espiritual, desculpem a fazer aqui falar isso para vocês, mas não existe criança. Existe no mundo espiritual espíritos. Uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento. Quem tiver dúvida, consulta lá a pergunta 154 do livro O que é o Espiritismo. Tem também no livro dos Espíritos essa mesma resposta, mas eu não me lembro o número. Mas no livro O que é o Espiritismo é a pergunta 154. Tá bom?
Quando encarnados, os espíritos usam o livre-arbítrio tomando decisões, escolhendo o que lhe pareça melhor. E é o que a gente faz. Nós aqui encarnados, todos os momentos, como a gente já falou, vai fazendo escolhas. Como a gente entende que seja melhor. Às vezes a gente na casa espírita, né, algumas pessoas procuram a gente pedindo para fazer prece pelo filho, por exemplo, que vai fazer vestibular. Uns amigos do meu filho também, ano passado fez vestibular, e os meninos foram lá em casa, ô tio, reza pela gente lá. Falei, vem cá, mas vocês estudaram? Né? Então, quando a gente faz uma escolha, vou fazer vestibular, eu estou estudando? Se eu não estudar, para eu entrar numa faculdade boa, só se eu der muita sorte. Mas aí é uma escolha, né? É o nosso livre-arbítrio que nos conduziu para estudar ou não. Não é assim que acontece com todos nós? Os mais experientes são capazes de tomar decisões mais oportunas e previdentes. Os menos adiantados demoram mais para decidir e cometem mais enganos. Nós ainda cometemos alguns enganos nas nossas escolhas por falta de alguns conhecimentos. Né? Seja em que âmbito for, nós temos muitos conhecimentos, mas a gente não conhece tudo sobre todas as coisas, ou conhece? E aí, o exercício da nossa vontade, né, das nossas escolhas, gera sempre um efeito. E é aí que mora o perigo, né? O efeito que é gerado pelas nossas escolhas. Então, por exemplo, se eu visto a camisa do Palmeiras, que nem o Reinaldo, e vou no meio da torcida do Corinthians, o que vai acontecer comigo? Vai dar zebra, não vai? Então, isso é uma escolha. A minha vontade, fui lá vestir a camisa do Corinthians e me enfiei no meio da torcida do Palmeiras. Não vai dar certo. Porque é uma escolha minha errada. Se eu fosse prudente, eu não faria isso. E a gente, às vezes, não faz umas escolhas desse tipo. Os efeitos gerados por nossas decisões poderão ser positivos ou negativos. E aí é a tal da outra lei que a gente falou lá, que é a lei de causa e efeito. Então, quem tem uma vida que acha que é plenamente feliz, por favor, levante a mão aí. É só exemplo, tá? Então, o que acontece? Hoje, todos nós estamos aqui, encarnados inclusive, por conta de escolhas que nós fizemos no passado. O uso do nosso livre-arbítrio não foi dos melhores. E todas essas coisas juntas fez com que nós estivéssemos aqui agora, neste momento, nesta condição que a gente se encontra, para a gente tentar melhorar. Só que assim, quando a gente vem na casa espírita, é importante que a gente comece a tomar um pouco de consciência disso. Porque eu não conheço nenhuma casa espírita, e eu conheço bastante, o Reinaldo sabe disso, eu não conheço nenhuma casa espírita que faz milagre, gente. Quem tiver dúvida disso, é só ler lá no capítulo 14, se não me falha a memória, do livro A Gênese, sobre os milagres. Não existe milagre. Porque se a gente imaginar que existe um Deus justo e bom, ele vai fazer milagre com o Zé, por que não faz com o João também?
E por que não faz com a Maria ou com cada um de nós? Então, a gente precisa tirar da cabeça essa coisa de alguém resolver os nossos problemas. Os problemas que cada um de nós tem hoje, eles são efeitos de causas que a gente gerou. Todos, sem exceção. Então, nós todos estamos aqui para aprender e para crescer. Eu acho assim, a casa espírita, através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos, dos conhecimentos, ela ajuda a você a se curar, né? Ela ajuda a você mudar as suas atitudes e, consequentemente, acontecer uma espécie de milagre com o seu esforço próprio, né? E a oração também, né? Muitas vezes tem muita gente que chegou numa determinada condição que é necessário que se faça uma prece, é necessário uma ajuda externa, né? Para que a pessoa possa se levantar, né? E Jesus diz no Evangelho, né? Orai-vos uns pelos outros, né? Então, tem um determinado momento, ao meu ver, assim, que é necessário uma ajuda externa, né? Não que seja um milagre, eu concordo plenamente que milagre não existe, mas existe uma força, né? Que cada um de nós pode, como espíritos e como seres humanos, nós podemos transmitir um para os outros, né? Então, essa ajuda. Isso é verdadeiro, e esse é um dos objetivos da Casa Espírita, mas a gente precisa entender como é que isso acontece. Nós todos estamos como se a gente tivesse, imagine assim, que o universo fosse um grande aquário, onde nós todos estamos mergulhados e os planetas. E neste grande aquário, naquilo que a gente acha que é espaço vazio, tem fluidos. E não é o Coelho que está falando isso, é a doutrina espírita que informa isso. Então, o que acontece? Através do que o Reinaldo falou, a gente pode auxiliar quem a gente quiser pelo nosso pensamento. Só que é assim, eu vou à casa espírita, como eu venho sempre, o Reinaldo vai sempre, os senhores também devem vir sempre. Se eu vou à casa espírita, escuto lá, olha, você precisa mudar a sua conduta. Aí eu saio daqui, continuo agindo do mesmo jeito. Vai adiantar o quê? Pensa bem. Se eu tenho pensamentos negativos, vou à casa espírita, eu quero ajuda, tá bom, mas você mudou seus pensamentos? Uma outra coisa que é extremamente grave e a gente não se dá conta, principalmente com relação a essa questão dos pensamentos, imagine assim, vocês já devem ter escutado isso aqui muitas vezes, que conforme a gente pensa, a gente atrai espírito da mesma sintonia. Vocês já não ouviram isso aqui? Pois é. Então, você imagine assim, se meus pensamentos não são bons, que espírito que eu atraio? Aí, todo mundo fala do estudo do Evangelho no lar. Eu vou lá para minha casa, faço estudo do Evangelho no lar. Mas eu não mudei os meus pensamentos. Adiantou o quê? Os bons espíritos ajudam, o nosso espírito protetor ajuda. Deus nos ajuda a todo momento. Deus quer que a gente aprenda e que a gente chegue na condição de Jesus o mais rápido possível. Mas o nosso livre-arbítrio nos encaminha para escolhas não muito boas. Esse é o problema. E aí a gente se perde.
e fica marcando o passo. Sempre, como existe a lei de evolução, a gente sempre, em cada encarnação, por pior que seja a pessoa que a gente fala, mas aquele fulano não evoluiu nada. Sempre alguma coisinha aprendeu, por pouco que seja. Mas a gente deixa os fulanos de lado, a não ser que a gente queira prestar caridade para eles. E nós estamos fazendo o quê? Pela nossa melhora, pela nossa evolução, que esse é o nosso real objetivo aqui. Servirá de desculpa aos atos reprováveis do ser devido à embriaguez que alteram as faculdades intelectuais. Esse aqui é um exemplo, né, de alguém que bebe, que fez alguma coisa errada. Está lá na pergunta 848. Não porque foi voluntariamente que o ébrio, né, a pessoa que bebeu, se privou da sua razão. Todo mundo sabe, a gente bebe, perde um pouco a noção de algumas coisas. Para satisfazer as suas paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, além de a gente trabalhar o vício, a gente ainda fez uma coisa errada em função de estar embriagado. E a gente não vê isso toda hora? Na televisão, aí a gente escuta falar, e quem sabe a gente não faz também, né, às vezes. Se não isso, outras coisas. Estamos em um planeta de provas e expiações. Esse é o nosso planeta. E, por certo, por mais difícil que possa parecer, para cada um de nós, nas diversas encarnações que nós tivemos, esse é o melhor momento que a gente já viveu. É a melhor condição que a gente já teve para aprender, e necessária. As dificuldades por nós enfrentadas, por nós foram escolhidas. Então, o que é que acontece? Tudo que a gente passa, como a gente falou, são efeitos de causas. E nas encarnações, se alguém tiver a oportunidade de depois ler na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, tem lá a escolha de provas. Somos nós que escolhemos as nossas provas. Tudo que a gente passa aqui, somos nós que escolhemos. Vocês já imaginaram isso? Porque funciona assim. As provas são espécies de coisas que a gente passa na encarnação para a gente medir o nosso conhecimento. E as expiações, elas são efeitos de causas que a gente gerou. E essas causas foram geradas pela escolha nossa errada, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Ou seja o que for que a gente está passando, nós que escolhemos. Pois é, pode agravar, pode piorar. Né? Mas é importante que a gente tenha consciência disso. Por mais difícil que possa parecer, eu acho que essas coisas todas que eu estou falando, vocês já escutaram outras vezes. Mas eu procuro comentar isso, porque é importante que a gente não perca isso de vista. Quais são os objetivos, sobretudo, da nossa encarnação? Que só vir à casa espírita e achar que vai tomar um passe e vai sair daqui com os problemas resolvidos, posso garantir para vocês que não vai. Usando o livre-arbítrio, os espíritos podem mudar os rumos dos acontecimentos. Os espíritos somos nós. Então, se hoje a gente não está no momento que a gente acha que seja muito legal, a gente pode mudar. Como é que a gente faz isso? Mudando. Então, se a gente espera ter um futuro melhor,
Quem vai construir isso somos nós. Vocês não estão tristes comigo com essas notícias, estão? A gente faz uma programação encarnatória e depois esse livre-arbítrio nos faz mudar. Caso duas vezes não casar. Porque eu queria cuidar da minha família, do meu marido, dos meus irmãos. Essa mudança de planos traz consequências. Claro, hoje, né, eu pensei os pais se colocam, então, eu sou. Mas, espiritualmente, isso traz algum agravante? Será uma... Você falou, desculpa, que você foi noiva 2 vezes. Mas quem falou para você que a programação era para você casar? Não, a gente não... Sabe quando... Aí é que tá. A gente só vai saber disso quando a gente retornar para o mundo espiritual. Entendeu? Como é que a gente vai adivinhar? Não, era esse caminho que eu tinha que seguir. Só que assim, a gente tem consciência. Que erro pode ter você ter escolhido casar ou não? Isso não é erro. Você concorda? Você, por exemplo, por outro lado, você falou que escolheu cuidar dos seus pais. Não é uma virtude isso? Não é algo de bom? Então o que pode estar errado nisso? Mas nunca é tarde para você casar. Ué. Aí você pode até... Não, mas aí de repente você pode até casar, adota umas crianças e tal. Ah, então, tá vendo? De repente você escolheu isso. Como é que a gente vai saber? Quando a gente retornar. Porque nesse momento a gente não tem lembrança, né? O esquecimento do passado é uma das coisas que acontece com todos os espíritos. Poucos são aqueles que conhecem, que conseguem ter algum detalhe que se recorde de outras vidas. Só quando é alguma coisa de útil mesmo, que seja importante. Mas, do contrário, Agora, se você faz uma coisa errada hoje, a gente sabe. Não sabe? Como eu disse aqui, claro que é um exagero às vezes, mas matar alguém... Não é, todo mundo sabe aqui que é errado, né? Não é novidade para ninguém. Não estou trazendo uma coisa assim, descobriu a pólvora. Jamais. Eu ia falar que assim, o nosso livre-arbítrio também está envolvido com o seu livre-arbítrio, com a minha vontade. Eu me casei porque eu queria casar com aquela pessoa não queria casar com você. Então, são escolhas, mas é assim, de repente vai ser um resultado para você e outro resultado para essa outra pessoa. Então, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. É como você falou, nós temos o nosso livre-arbítrio. Se ela teve lá noiva 2 vezes, não quis casar com as pessoas, é um problema dela, né? Então, só que o importante a gente lembrar, como eu já falei aqui algumas vezes, é que essa escolha, dependendo... Eu não acho que isso, nesse momento, seja alguma coisa importante, mas dependendo da escolha que a gente faz, pode acarretar problemas sérios. Por exemplo, se eu chego no emprego, no meu trabalho, cismo de fazer o mínimo, vai chegar uma hora que o chefe vai me mandar embora, não vai? Vou reclamar para quem depois? Que fui perseguido? Se queremos um futuro melhor, é necessário que sejamos espíritos melhores. Então a gente tem que se melhorar como espírito. E aí, isso eu vi na internet outro dia, achei interessante, que é daquele filósofo Nietzsche. Por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. E a gente vê muito disso nas pessoas. A gente cria certas coisas para nós e acha que aquilo é verdade. Mas a maioria das vezes a gente sabe que é mentira, mas a gente
para que a coisa não piore mais, deixa assim, vou... É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E a gente não muda. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. Esses somos nós. Nós já temos uma condição que nos dá a oportunidade de fazer julgamentos em certas questões, sobretudo de relacionamento, de uma forma mais clara. Né? Tem gente encarnado, claro que tem problemas, mas a gente já sabe discernir o bem e o mal, não sabe? Nós todos já temos ideia disso. E é também nesse ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente comprometida. Essa é outra questão. Se a gente não tem o bom discernimento do bem e do mal, nós vamos fazer um mau uso do livre-arbítrio, que vão gerar causas nocivas para o nosso espírito. Por vezes nessa encarnação, em outros momentos, em outras encarnações. Porque não mais se pode dizer o que Jesus dizia: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Então, hoje, sobre diversas questões, a gente já sabe a diferença do bem e do mal. Então, não adianta depois a gente chegar lá no mundo espiritual, dizer assim, não, eu matei fulano, mas eu não sabia que não podia matar. Né? A gente precisa começar a pensar na nossa caminhada um pouquinho mais de atenção. E quando a gente faz isso, nós estamos fazendo principalmente por nós mesmos. A gente não está fazendo por ninguém. Então é preciso que a gente tenha conhecimento, né? Busque o conhecimento. A doutrina espírita, aí como o Reinaldo falou, traz essas informações de forma clara e objetiva para a gente entender todas essas questões. E aí a gente precisa começar a ficar, como a moçada fala, ficar esperto. Então isso está na Revista Espírita de janeiro de 1864. E aí, os nossos agradecimentos ao senhor Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, né, que trouxe todas essas informações para nós, que nos ajudam aí na nossa caminhada. Tem alguma pergunta, senhores? Perguntem agora ou só da próxima vez? Certeza? Silvia, você não vai falar nada, só ficar olhando aí? Senhores, muito obrigado. Diga lá, pode falar. Aquelas crianças que nascem superdotadas, isso é o fato do espírito já ter... É uma das leis que a gente falou, de reencarnação. Todos nós somos espíritos, hoje nós estamos nessa condição e vamos voltar para o mundo espiritual, que é aqui a nossa volta, que chama erraticidade, e depois nós voltaremos de novo para o estado de encarnado. Há espíritos que têm muito conhecimento, que a gente já conheceu, que já esteve aqui no planeta, e outros que nem tanto. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, que o fato de a gente retornar para o mundo espiritual, né, nós todos vamos morrer um dia, né, desencarnar. O espírito, quando volta para o mundo espiritual, não fica sábio, não fica inteligente. Nós vamos ter os conhecimentos que nós temos. Algumas coisas a gente esqueceu do passado, mas o espírito, através das encarnações, com aquelas ferramentas que a gente falou, a inteligência, a vontade e o pensamento, ele angariou conhecimentos.
Ele estudou, né? Que a gente faz aqui, estuda e você vai angariando conhecimentos. Alguns têm mais conhecimentos. Né? Então você vê, por exemplo, às vezes, crianças com 3, 4 anos tocando piano na internet, aí a gente vê toda hora, tocando piano maravilhosamente. Será que aquilo foi dessa encarnação? Aprendeu do nada? Pensa bem. Então, esses espíritos todos são espíritos que já tiveram diversas outras experiências, como nós tivemos já, aproveitaram bem, mas nem todos aproveitaram moralmente. Por vezes, o espírito aproveita a encarnação muito cientificamente e não se desenvolve moralmente. Então, o que acontece? Às vezes, esses espíritos, mesmo tendo um conhecimento científico muito avançado, eles têm que reencarnar para desenvolver o conhecimento moral, que são coisas distintas. Então, em algumas encarnações, o espírito avança moralmente, e em outras encarnações, ele avança cientificamente. E assim a gente vai indo até chegar à perfeição relativa, né? Que é o estágio, vamos dizer assim, para nós aqui, que a gente conhece de Jesus. Beleza? Deu para entender? Mais algo, senhores? Muito obrigado, muita paz a todos.